Quando 2025 começou, o meu patrimônio estava na casa dos R$ 80.000 e a minha principal meta para 2025 era alcançar os R$ 100.000 de patrimônio. E eu sabia que para alcançar esse objetivo eu teria que cortar ainda mais gastos, teria que ser ainda mais disciplinado para conseguir investir mais e chegar nessa meta. E no mês de setembro eu fui recompensado. Consegui chegar aos R$ 100.000 de patrimônio e agora, antes de acabar o ano, já estamos aqui com um novo marco na carteira, chegamos a R$ 110.000 de patrimônio. Quem diria que além de conseguir alcançar os 100 mil em 2025, eu ainda ia conseguir ultrapassar R$ 10.000 dessa meta. E 2025 foi sem dúvidas um sonho para mim, pessoal. Foi o ano que eu mais consegui acumular patrimônio aqui na carteira. Como eu disse, lá em janeiro o patrimônio estava em 80 mil e estou fechando o ano aqui com 110 mil, ou seja, R$ 30.000 a mais. E sim, eu investi muito pesado nesse ano, o máximo que eu consegui investir, eu investia, todo o dinheiro extra que entrou eu investi, FGTS, 13º, tudo. Além disso, também tiveram a valorização dos ativos da minha carteira e, claro, os dividendos recebidos. Todos esses fatores tiveram a sua importância para esses marcos que eu tive em 2025, que foram os 90 mil, os 100 mil e os 110 mil. E da mesma forma que eu tinha esse objetivo de chegar nos R$ 100.000 esse ano, eu também tinha um outro objetivo. Eu criei esse canal no YouTube e o meu objetivo era conseguir monetizar esse canal. E em 2 meses apenas, em março de 2025, já estava monetizado, já tinha uma quantidade boa de inscritos e o canal vem crescendo até então, já estamos próximos aí de 12 mil inscritos. Então isso também me deixou bastante contente, porque eu não imaginava que eu ia conseguir isso tão rápido assim. Eu nunca tive um canal no YouTube, esse é o primeiro e o único até hoje. E para 2026, eu espero que vocês que já estão aqui acompanhando minha jornada dos investimentos continuem acompanhando, porque está só no começo, tem muita coisa para acontecer até alcançar a independência financeira, está bastante longe ainda, tem uma longa jornada pela frente. E claro, espero também que cheguem mais pessoas, mais investidores, novos investidores que estão buscando mudar de vida também. E falando na minha jornada, esse vídeo é o último episódio da temporada 2025 aqui da minha carteira. Vou mostrar para vocês qual foi o meu último aporte desse ano e, claro, eu vou trazer também a última atualização, vou mostrar para vocês como estão todos os ativos e vai ser a última vez também, porque agora vocês só vão ver minha carteira novamente só no ano que vem, só em 2026. Bora lá? E aqui estamos no Investidor 10 e como eu já tinha falado para vocês, atualmente meu patrimônio está em R$ 110.000, com um valor investido de 93 mil. A variação da minha carteira está positiva, com 18%, e aqui em lucro total vocês podem ver mais de R$ 23.000, pessoal, com um ganho de capital de 17 mil e os dividendos totais aqui praticamente R$ 6.000. E desses 6 mil, nos últimos 12 meses, eu recebi aproximadamente 4 mil. Olhando aqui para a evolução do patrimônio, como eu já falei para vocês, lá em janeiro de 2025 eu estava aqui com praticamente R$ 80.000 de patrimônio. Mas olha só, pessoal, lá em janeiro de 2024 eu tinha R$ 52.000 de patrimônio. Então, há 2 anos atrás, eu não tinha nem metade do que eu tenho hoje. Olha só quanto a minha carteira evoluiu em apenas 2 anos, pessoal. É muita coisa. E lá em janeiro de 2024, eu já era um investidor há praticamente 3 anos. E agora, em apenas 2 anos, né, nos últimos 2 anos que eu sou investidor, eu consegui construir um patrimônio maior do que nos primeiros 3 anos investindo. Só para deixar mais claro para vocês o que eu estou querendo dizer, é que nos 3 primeiros anos eu acumulei R$ 52.000 e nos últimos 2 anos investindo R$ 58.000. 58 mais 52, R$ 110.000, que é o patrimônio de hoje. Então olha só como a gente evolui com o tempo, né? Então é muito importante a gente ser consistente no que a gente está fazendo. Se você começa a investir, cara, não para, não para, porque isso aqui vai mudar a sua vida, tá mudando a minha. E aqui ao lado a gente pode ver os tipos de ativos da minha carteira, né? As ações ocupando a maior posição, com quase 35%, seguido dos fundos imobiliários com 26%, Tesouro Direto 22%, renda fixa quase 9% e ETFs 7%. Aqui na aba de rentabilidade, olhando para os últimos 12 meses, podemos ver que eu fiquei bem próximo ao CDI, com o CDI batendo 14% e a rentabilidade da carteira ficando em 13%, que é muito bom. E se eu alterar aqui para desde o início, vocês vão ver que está praticamente o mesmo cenário, né? A minha carteira e o CDI bem próximos, dessa vez aqui menos de 1% de diferença, né? O CDI 65,43% e a minha carteira 65,23%. Mas Eduardo, não era mais fácil você só ter a renda fixa, já que você está batendo praticamente o CDI, você está lado a lado com ele? E a resposta é não.
porque como a minha carteira ela é totalmente diversificada, com ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs, o CDI não. O CDI eu vou colocar num CDB, num LCI ali e pronto, não tem diversificação. Além disso, a taxa Selic já vem alta faz muito tempo, e é por isso que o CDI está praticamente a mesma coisa que a minha carteira. Mas isso não é o cenário que vai se manter. Bom, pelo menos é isso que eu espero e o mercado também espera. A tendência para o ano que vem já é a Selic começar a cair, já para os 12, 11% ao ano. Ano que vem também tem um fator que influencia muito nos investimentos, que é a eleição. Então, lá em outubro de 2026 vai ter votação. O que acontecer vai interferir na carteira, seja para positivo ou negativo. Dependendo de quem ganhar, os ativos podem cair, a Selic pode cair, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas o mais importante é que a minha carteira está diversificada. Então, aconteça o que acontecer, aonde for que vai cair, que vai abrir oportunidade, né? Que eu vejo assim, se cair a oportunidade, tendo uma carteira diversificada, eu sofro menos e com uma reserva de oportunidade é hora de encher o carrinho. E, consequentemente, aumentar ainda mais a rentabilidade da carteira e, claro, aumentar o patrimônio, que é o mais importante. E como eu falei para vocês, eu vou mostrar a situação de cada ativo da minha carteira pela última vez nesse ano, né? Começando aqui pela carteira de ações, que eu tenho 6 ativos, o valor total aqui, pessoal, está em R$ 38.000 e a variação está positiva com quase 7%. Então eu estou fechando o ano aí com R$ 40.000 em ações e no ano que vem a tendência é aumentar ainda mais, que é o meu tipo de ativo preferido, gosto muito das ações, gosto muito das empresas que eu tenho na minha carteira. Antes de falar um pouco sobre as ações que eu tenho atualmente, é importante destacar que em 2025 eu vendi 6 ações da minha carteira aqui. E eu tô aqui com a cola para falar, para não esquecer de falar nenhuma, né? Eu vendi a B3, eu vendi Caixa Seguridade, eu vendi Copel, Itaúsa, Santander e Taesa. Lá no início do ano eu tinha essas 6 ações que eu acabei de falar para vocês que eu vendi e não tinha a Petrobras, eu não tinha. Então eu tinha essas 5 aqui e mais essas 6, ou seja, 11 ações. E não tinha nenhum problema com essas empresas que eu vendi na minha carteira. O problema é que eu não estava conseguindo acompanhar cada uma das empresas que eu investia. Além disso, eu estava sentindo também a carteira pulverizada. Eu quis concentrar mais na minha carteira. E eu acabei ficando com 5 ações e logo depois eu incluí a Petrobras aqui, ficando agora com 6 ações. E agora mostrando para vocês um pouco delas, a primeira ação aqui da minha carteira é a Isa Energia, com atualmente 342 ações e uma variação positiva de 19%. Depois vem o Banco do Brasil, que sofreu bastante nesse ano, né, pessoal? Tenho 434 ações e uma variação negativa de quase 7%. Terceira empresa da minha carteira é a Petrobras, com atualmente 238 ações e uma variação negativa de 3%. A próxima empresa é a Sanepar, com 888 ações e está com uma variação positiva de 33%. Sanepar subiu bastante em 2025, né, pessoal? Principalmente por causa daquelas notícias sobre o precatório que ela tinha para receber. E esses precatórios, que todos estavam com expectativa de dividendos gordos aí, né? Não vai acontecer, pelo que parece, né? Não vai acontecer. E sim, a Sanepar vai ter que devolver esse dinheiro aos clientes, porque assim como ela estava pagando imposto indevido, os seus clientes também estavam. A quinta empresa aqui da carteira é a Klabin, pessoal, com 884 ações e uma variação negativa de 9,60%. E pelo andar da carruagem, em 2026, pela primeira vez eu vou ter 1.000 ações de alguma empresa ou de 2 empresas, que é o caso da Klabin e da Sanepar, porque eu já tenho quase 900 ações de cada uma. A Klabin teve um problema esse ano, né, que ela mudou a política dos dividendos dela, mas ela continua pagando dividendos regularmente e eu levo ela para o longo prazo, pelo menos eu ainda não penso em vender. Eu vejo aí muito youtuber que vendeu, muita gente falando que vendeu, mas eu por enquanto vou manter aqui comigo. E a última empresa aqui da minha carteira de ações é a Porto Seguro, com 49 ações e uma variação positiva de 40%. Em grande parte do ano, a Porto estava com uma posição muito esticada, tanto que eu nem estava conseguindo aumentar a posição nela, mas nos últimos meses eu consegui comprar umas ações aqui e aumentei um pouco a posição nela. Lá no início do ano não tinha nem R$ 2.000 e hoje eu já tenho mais de R$ 2.300 investido nessa empresa. Espero que no ano que vem esse papel ainda caia de preço, ainda mais, né? Porque eu quero comprar mais ações dessa empresa que eu considero muito boa.
E agora passando aqui para os fundos imobiliários, eu tenho 7 ativos, um valor total aqui de quase R$ 29.000 e uma variação positiva de 3%. Então nas ações eu quase fechei 2025 com 40 mil e aqui nos fundos imobiliários eu quase fechei com R$ 30.000. Tem muitos investidores, youtubers que investiam em fundos imobiliários e pararam de investir neles esse ano. Eu continuo investindo, né? Tem muita gente que acha que a cota do fundo imobiliário tem que subir igual a ação e não. O intuito aqui dos fundos imobiliários é renda passiva, é dividendo. E isso, pessoal, apesar de não ser o foco principal da minha carteira, também é uma coisa que me motiva. E às vezes, como eu tenho 6 ações na minha carteira, tem meses que eu não recebo dividendo das ações. Então, tendo os fundos imobiliários, não passa em branco, sabe? Então, eu acho muito importante ter os fundos imobiliários, pelo menos na minha carteira. Eu vou mostrar para vocês cada um dos meus fundos imobiliários, mas vocês vão ver que a maioria deles é de tijolo. Eu prefiro esse tipo de fundo imobiliário, acho mais seguro, acho mais tranquilo para investir. Apesar de não pagar tanto quanto os fundos de papel, eu prefiro assim mais previsibilidade, já que eu já arrisco nas ações. E esses são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira atualmente: XPLG11, 64 cotas, ALZR11, 610 cotas, XPML11, 50 cotas, VISC11, 45 cotas, HGRE11, 26 cotas, MXEF11, 187 cotas e KNCR11, 3 cotas. E aqui em ETFs, como vocês podem ver, eu tenho um ETF brasileiro aqui, que é o IVVB11, que ele replica as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Eu tenho 20 cotas dele, um preço médio de R$ 240 e atualmente ele está a R$ 429, ou seja, uma variação positiva de 78% com um valor total aqui de R$ 8.500. A minha intenção é manter 10% da minha carteira nesse ETF. Esse ano foi um ano que eu não investi nesse ETF porque ele estava com um preço muito esticado, né? Olha só, R$ 429 e ele vem com esse preço desde o começo do ano. Então eu não comprei nenhuma cota dele esse ano, mas eu mantive aqui uma porcentagem ok, né? 8%. Ano que vem eu espero que caia e eu consiga comprar ainda mais cotas, né? Aqui no Tesouro Direto eu tenho 3 títulos. O primeiro é esse aqui, o Tesouro IPCA mais 2026, que vai vencer no ano que vem, né, pessoal? Atualmente aqui um saldo de R$ 20.000, só que esse saldo aqui é o saldo da marcação a mercado. Então a gente só vai saber realmente quanto rendeu, quanto eu ganhei no ano que vem, quando vencer esse título. Então faltam apenas meses agora, né? Lá em junho, se eu não me engano, junho ou julho, vai vencer esse título aqui. E aí a gente vai ver quanto rendeu. E é claro que isso foi um erro depois, conforme eu fui adquirindo mais conhecimento, eu percebi, mas eu não quis vender esse título, né? Até porque é o Tesouro IPCA mais uma taxa, então eu deixei aqui simplesmente para sempre lembrar desse erro que eu cometi lá no início e também para ver, né, por curiosidade, quanto que vai dar essa brincadeira aí lá no final, né? Esse com certeza é o investimento mais antigo da minha carteira, que eu comprei essa quantidade de títulos que eu tenho aqui de quase 5 lá em 2022, então no ano que vem já vai ter mais de 4 anos que aconteceu isso. O outro título que eu tenho aqui, pessoal, é o Tesouro Selic 2031, é aquele comum, tá? O 100% CDI com liquidez diária, com R$ 2.300. Esse daqui, pessoal, é um dinheiro que sobrou lá da venda das ações, que eu falei para vocês que eu vendi 6 ações esse ano de 2025. Então, tinha dado mais ou menos ali uns 18, 19 mil reais que eu realoquei para a carteira de ações, só que sobrou esse daqui, esses 2.300 que eu ainda tenho que comprar ações com esse dinheiro. É específico para isso, ainda tenho que realocar lá na minha carteira de ações. Porque eu ainda não realoquei, eu estou esperando surgir uma oportunidade muito boa para encher o carrinho com esse valor aqui. E o terceiro título que eu tenho aqui, pessoal, é o Tesouro IPCA mais 2035, que eu tenho R$ 1.200. Nem tem como mais eu comprar esse título, que ele já saiu lá do Tesouro. E ele foi um título, pessoal, que eu investi aqui junto com esse Tesouro IPCA 2026. Então foi lá no início também, quando eu estava começando a investir. Também é um outro título que eu não pretendo vender. Podemos chamar de saudosismo, sei lá. Vai ficar aí. E para finalizar, aqui em renda fixa, é o RDB lá do Nubank, pós-fixado, 100% CDI, que eu tenho aproximadamente R$ 10.000 lá, que é a minha reserva de oportunidade. E agora eu entrei aqui na aba de lançamentos para falar para vocês sobre o meu último aporte de 2025 e até então, em dezembro, eu já tinha investido R$ 500. E esse último aporte de 2025 foi de R$ 400. E infelizmente eu não consegui gravar aqui para vocês investindo na prática esses R$ 400, pois estava muito barulho aqui do lado, não estava conseguindo gravar, mas só que a bolsa de valores já ia fechar, faltava menos de 10 minutos e eu precisava gravar esse vídeo hoje
Hoje é dia 23, tá, que eu tô gravando, não sei se eu vou postar hoje, dia 23, ou amanhã, dia 24, mas a questão é, dia 24 eu não vou mexer com isso, né, pessoal. Então, o último aporte de 2025, que infelizmente eu não consegui gravar investindo na prática para vocês, vou deixar na tela aí a ordem de compra, eu comprei com os R$ 400, 13 ações de Petrobras, deu um valor executado ali de R$ 393, e com o restante, né, sobrou um troquinho ali, eu comprei 2 ações de Klabin. Então é isso, galera. Esse é o último vídeo do ano que eu trago especificamente sobre a minha carteira de investimentos. Pode ser que eu traga ainda mais algum vídeo no canal nesse ano, porém não vai ser específico para isso. Agradeço imensamente a todos vocês que acompanharam a minha jornada durante todo esse ano. Espero que eu tenha te ensinado alguma coisa, seja errando, acertando, e espero também que eu tenha te inspirado. Também quero desejar a vocês um Feliz Natal e, caso eu não traga mais algum vídeo nesse ano, um Feliz Ano Novo também. Muito obrigado por assistir até aqui e um abraço. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to